Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Aproveite que está apenas no começo e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e um bom culto. Glória a Deus! Nós vamos agora fazer algo que é muito importante e eu gosto sempre de frisar, lembrar que também é um momento de culto a Deus. Não é um momento de sair, não é momento de você sair dessa conexão, mas ficar conosco e ter o privilégio de investir no reino de Deus através da nossa igreja local. E você pode estar fazendo isso de diversas formas. Você pode fazer agora mesmo, no conforto da sua casa, usando o seu celular, apontando para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai realizar a sua transferência. Se você preferir, indo ao longo da semana, uma casa lotérica, uma agência bancária e expressando também a sua generosidade. É muito importante entender isso, que a medida que nós semeamos é a mesma medida que nós estaremos colhendo. E a Bíblia fala ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler 2 versículos com vocês, os versos 24 e 25, do livro de Provérbios, no capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso
prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui está muito claro o caminho que precisamos percorrer para sermos abençoados. É expressando a nossa generosidade. Então quero orar com você e você vai ter alguns minutos para fazer isso agora, para estar expressando a sua generosidade e abençoando o reino de Deus através da nossa igreja local. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Deus, nós queremos com alegria e com generosidade depositar agora, semear as nossas sementes neste solo que é fértil e nesse solo que nos garante uma colheita abundante. Abençoa o teu povo, Deus. Eu oro para que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Receba, querido, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus e uma boa semeadura. Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos agora para compartilharmos a palavra de Deus nesta noite de sexta-feira. Tudo bem aí com você, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver assistindo o nosso culto online, seja muito bem-vindo e muito obrigado por deixar nós entrarmos no seu lar, no seu carro, através do seu smartphone, no seu computador. Amém? Deus te abençoe, querido. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus nessa noite, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, apenas o verso 1 e o verso 2. O Evangelho de João, capítulo 14, apenas o verso 1 e o verso 2. Hoje eu vou ler uma versão diferente da Bíblia, é a versão de fácil de ler, né? Você consegue ela aí digitalmente, através da Bíblia online, é uma versão de fácil entendimento. Então vamos ler a palavra de Deus? João 14, 1 e 2 diz assim: Jesus disse: não fiquem preocupados, continuem confiando em Deus e continuem acreditando em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Eu quero que você repita comigo apenas o primeiro verso. Não fiquem preocupados, continuem confiando em Deus e continuem acreditando em mim. Amém? O consolo em Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, te agradecemos porque estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, em culto. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Nós abençoamos a cada vida que está online conosco nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Jesus disse para os seus discípulos: olha, gente, preste atenção, não fiquem preocupados. Mas para nós entendermos por que Jesus falou isso para os seus discípulos, nós precisamos voltar ao capítulo 13 de João, precisamos dar uma olhada em todo o capítulo 13 para ver o que realmente estava acontecendo naquele momento do ministério de Jesus. Os seus discípulos, com certeza, estavam preocupados, estavam muito preocupados mesmo, estavam sem saber o que fazer, estavam sem entender o que realmente estava acontecendo ali com eles. Porque a ideia dos discípulos e de muitas pessoas ali na Galileia, ou em Cafarnaum, ou em Jericó, em toda aquela região onde Jesus andava, era que Jesus fosse um rei, mas não um rei espiritual, mas um rei presente mesmo, aquele que iria assumir um reinado terreno, aquele que teria os seus súditos, aquele que mandaria matar, mandaria soltar. Essa era a ideia de muitas pessoas que acompanhavam Jesus por onde ele passava. Mas o nosso Senhor Jesus mostra para os seus discípulos, aqueles que ele escolheu para andar com ele, para ele discipular, que não era nada disso. Viver com Jesus não era uma vida fácil. Viver com Jesus não era sinônimo de realeza, não era sinônimo de ter grandes coisas e ser muito bem visto pela sociedade. Até poucos tempos atrás, queridos, quando nós falávamos assim, eu sou crente, as pessoas olhavam para a gente de uma forma diferente, porque crente era sinônimo de uma pessoa pobre, de uma pessoa muito humilde e de uma pessoa ignorante, no sentido de que é uma pessoa que não estudava, de uma pessoa que não lia, de uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Assim era visto os cristãos há algum tempo atrás. Hoje em dia, as coisas mudaram e é um status dizer que é cristão. E muitos famosos, muitos cantores do mundo começaram a andar como cristão, dizendo que são crentes, dizendo que aceitaram a Jesus, porque estão achando que o reino de Deus é um reino terreno, aqui, neste mundo. E, na verdade, não é. E quando as pessoas não alcançam riqueza, não alcançam o status, não alcançam uma posição social a qual ela tanto almeja, ela acaba se decepcionando com Jesus na vida dela. Mas, queridos, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é o nosso consolo. Jesus é aquele que nos guarda, que nos orienta, que nos sustenta no momento de aflição. E Jesus fala para os seus discípulos, não fiquem preocupados. E sabe o que aconteceu? Lá em João 13, verso 21, né? Jesus fala para prever, né, a traição de Judas. Estavam todos ali reunidos, né, na ceia, e Jesus fala, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Lá em João 13, 21. Imagina, irmãos, você está à mesa com Jesus, e ali estavam todos os discípulos, e Jesus chega para eles e fala, olha moçada, preste atenção, estamos aqui à mesa, estamos comendo, estamos bebendo, estamos tendo comunhão, estamos vivendo junto, repartindo o pão,
mas eu quero avisar uma coisa para você. Um de vocês me trairá. Queridos, isso é como um balde de água fria na cabeça daquela pessoa que acaba de ganhar um carro e a pessoa fala para ela assim: você ganhou, mas perdeu porque você não tem o bilhete premiado na sua casa. É a mesma coisa. Eles estavam achando que eles estavam super bem, né? Abençoados, cheios da presença de Deus na vida deles, e Jesus fala para eles: um de vocês irá me trair. A segunda coisa que acontece ainda no capítulo 13, e aí eu quero lá no verso 33, Jesus anuncia a sua partida. Meus filhinhos, vou estar com vocês por mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Queridos, eles estavam caminhando com Jesus durante 3 anos, aprenderam com Jesus, viviam com Jesus, mas eles não estavam preparados para essa palavra tão dura, de que o Mestre, o Senhor Jesus, iria embora. Até mesmo nos dias de hoje, quando nós perdemos um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, uma avó, um conhecido, nós sentimos, porque não fomos criados para morrer. O ser humano, o homem, não foi criado para morrer. O homem foi criado por Deus lá no Jardim do Éden para adorar a Deus, para viver em comunhão com Deus, mas através do pecado entrou a morte na vida do homem. E os discípulos tiveram que entender que Jesus iria morrer, que Jesus iria deixá-los, que não mais eles teriam Jesus assim fisicamente para andar com eles, para comer um peixinho com eles, para cear com eles, como acontece aqui no capítulo 13 de João, a partir do verso 18. Eles não teriam mais a presença física de Jesus. E para fechar esse capítulo 13, lá no verso 38, uma das coisas mais fortes que nós lemos na Bíblia, Jesus fala para Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, pelo menos, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, Jesus. Olha que declaração de amor de Pedro. Olha que declaração de sinceridade do coração de Pedro. Pedro era um homem muito assim, dinâmico nos seus sentimentos, nas suas ações, e eu admiro por demais o apóstolo Pedro, porque ele é aquela pessoa, né? Igual na igreja, quando a gente fala: quem pode dar 1 quilo de arroz para a cesta básica? A pessoa logo levanta: eu dou 5 quilos. E você só pediu 1. Mas aquela pessoa está ali, junto, caminhando junto, alinhado. Assim era Pedro. Só que Pedro tinha que aprender mais alguma coisa na sua vida. E no verso 36, Jesus responde a Pedro. Eu acho que Pedro pensou que Jesus ia falar qualquer coisa, menos o que está escrito aqui na palavra de Deus. Verso 38 do capítulo 13, diz assim: você dará a vida por mim? Eu imagino a cara de Pedro. Jesus olha para ele e fala: ô Pedro, ô bichão, menos. Ó, baixa a bola, Pedro.
você dará a vida por mim? Eu vou te dizer uma coisa, Pedro. E Deus pode estar falando para você nessa noite. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi um balde d'água fria na cabeça de Pedro. Pedro deve ter ficado atordoado, deve ter ficado triste, chorando, porque ele não esperava isso de Jesus. Ele não esperava, querido. Ele esperava ali Jesus abraçar ele e falar: muito obrigado, Pedro. Eu sabia que você era capaz. Mas não é isso, querido. Jesus não precisa que você faça nada por ele, porque ele já fez por você. Domingo mesmo, na mensagem do domingo, foi falado: precisamos ser cristãos, porque o cristianismo é Deus alcançando o homem, e a religião é o homem tentando alcançar Deus, e isso não é possível. E Pedro precisava entender isso. Pedro, você não pode me alcançar, eu estou te alcançando, Pedro, e você me negará 3 vezes. Foi a profecia de Jesus para Pedro. E aí, a partir do capítulo 14, eu quero dizer um negócio para você. É lógico que quando foi escrito lá por João, não havia essa separação de capítulos, né? Capítulo 13, capítulo 4, não existia isso, né? A gente entende isso. Se você não entende ou não sabia, estou lhe falando, a Bíblia não foi escrita dividida da forma que está aqui. Foi escrita como cartas, né? E a partir do verso 14, do capítulo 14, verso 1 e o verso 2, Jesus, depois de falar essas palavras duras, mas palavras que precisavam ser ditas, para que Pedro entendesse e os discípulos entendessem que eles precisavam depender de Jesus na vida deles. E eu quero dizer para você nessa noite, você também precisa depender de Jesus na sua vida, no dia a dia, a todo momento, em tudo que você faz, em tudo que você coloca a mão, em todas as decisões da sua vida, você precisa de Jesus. Você precisa do consolo de Cristo em sua vida. E a partir do verso 1, Jesus olha para eles e fala: gente, preste atenção, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, porque eu disse que Judas iria me trair, porque eu disse que Pedro, preste atenção, eu fico imaginando Jesus conversando com Pedro, e amando Pedro assim como ama você. De repente o diabo está te condenando, porque você pecou, porque você errou, mas Jesus quer te falar nessa noite: olha, não fique preocupado, continue confiando em Deus e continue acreditando em mim, porque eu morri na cruz do Calvário por sua causa. Então a primeira coisa que eu quero falar para você: não se preocupe. Aqui no verso 1, não se preocupe. Há pessoas que vivem muito preocupadas. Ah, Alexandre, o diabo é terrível, o diabo está derrotando a minha vida, o diabo está destruindo o meu negócio, o diabo botou a Covid no mundo, o diabo... Queridos, às vezes nós pensamos tanta coisa ruim, vemos tantas coisas ruins, participamos de tantas coisas que não tem necessidade de participar, que o diabo não precisa fazer nada. Ele fica quietinho, descansando, porque eu mesmo e você já somos agente dele. Nós mesmos estamos enchendo
o nosso coração e a nossa mente com preocupações que não são necessárias existir em nossas vidas. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? O diabo não tem nada a ver com isso, irmão. O diabo não tem nada a ver com isso. É você mesmo que está se autoflagelando. Está deixando a palavra de Deus de lado, ao invés de entender e compreender que Deus está contigo, e fica aquela caramiola na cabeça, dizendo, eu sou o pior do mundo, eu sou um sofredor, eu não presto para nada. E aí, meu querido, o diabo não precisa fazer mais nada, porque você mesmo está fazendo mal para a sua vida. É preciso você se colocar diante de Deus e confiar. A segunda coisa que eu quero falar para você: confie, continue confiando em Deus, continue caminhando em direção de Deus, continue andando em novidade de vida. Não pare. Está doendo, irmão. Eu sei que está doendo, está difícil, mas nessa noite eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra profética para que você confie em Deus, confie que o Santo Espírito de Deus está agindo na sua vida para lhe dar a vitória. Amém? Aleluia! Você precisa continuar caminhando, continue confiando em Deus, e continue acreditando em Jesus. É a terceira coisa que eu quero lhe falar nessa noite. Acreditar. Não deixe de acreditar. Continue. Porque quando nós paramos ou deixamos de acreditar, acontece na nossa vida como aconteceu na vida de Judas. Vocês concordam comigo? Quando Jesus chega lá no verso 21 do capítulo 13 e diz, olha, digo-lhes certamente que um de vocês me trairá, e diz o texto que os discípulos ficaram um olhando para o outro, e eu acredito que ficou assim com o dedinho, eu não, e o outro assim, eu? Né? Pedro deve ter falado, eu vou dizer para ele que até por ele eu morro. Com certeza. Isso foi um aviso. Jesus deu um aviso para Judas. E Judas sabia, lá no seu coração, e existe até uma música que fala, tão perto do reino, mas sem salvação. Assim estava Judas, tão perto, querido, tão perto do Filho de Deus, tão perto das curas, dos milagres, dos feitos de Jesus, mas sem salvação. Pobre Judas. Assim também somos nós, queridos. Às vezes nós estamos tão perto, lemos a palavra de Deus, oramos, jejuamos, estamos aqui na igreja, participamos da célula, mas lá no nosso coração existe um pecado que ainda não foi vencido. E esse pecado, eu quero lhe dizer nessa noite, está lhe afastando da presença de Deus. Por isso, irmão, a Deus ninguém engana. Não se engane, Deus é amor, mas também é um Deus de justiça. Amém? Eu quero terminar essa pequena reflexão nessa noite de sexta-feira, né? Lendo de novo com você os 2 versos da nossa mensagem de hoje. Disse Jesus, não fiquem preocupados. Entregue nesse momento todas as suas preocupações,
todos os seus problemas na mão de Jesus. Continuem confiando em Deus e continuem acreditando em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, Jesus fala para os discípulos: olha, se não tivesse quarto lá para todo mundo, gente, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para cada um de vocês. E quando Jesus fala isso, ele não fala somente para Pedro, para João, para Judas, para qualquer outro discípulo que estava ali, mas ele também está falando para a Letícia, para o Alex, para o Tiago, para o Paulo, para o Marcos, para Getúlio, para você que está nos assistindo, para todas as pessoas que leem a palavra de Deus e acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eu vou preparar um lugar para vocês, disse Jesus. Feche os seus olhos, se você puder, se você não estiver dirigindo. Se você estiver dirigindo, não tem problema, continue com seus olhos abertos, fixos aí na direção, e ore comigo. Vamos entregar a mão de Deus, vamos sentir o consolo de Cristo em nossas vidas nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que foi pregada nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, te pedir que o Senhor venha consolar os nossos corações. Tira das nossas mentes, dos nossos corações, a preocupação demasiada, Senhor Deus, aquela preocupação, aquela ansiedade que nos faz esquecer, que nos faz deixar de lado o entendimento do poder de Deus em nossas vidas. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos confiar em Ti, queremos andar contigo, queremos caminhar contigo e crer que o Senhor está fazendo uma nova coisa em nossas vidas, um novo milagre, um novo nascimento, um novo de Deus está surgindo em nossos corações nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós oramos por aqueles que decidiram acreditar no seu poder essa noite, aqueles que abriram os seus corações, arrancaram aquele pecado, aquela angústia, Senhor Deus, que esteja prejudicando, atrapalhando, não deixando aquela pessoa orar, não deixando aquela pessoa acreditar, não deixando aquela pessoa ler a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós repreendemos todas as artimanhas do diabo na vida dessas pessoas e declaramos que a partir de hoje essas pessoas são livres. Em nome de Jesus, nós oramos para todo sempre. Muito obrigado. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo final de semana. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse culto com mais pessoas. Uma coisa que eu quero falar para você. Marque um like aí no vídeo se você gostou, para que o YouTube possa promover esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Tá bom? E no domingo, às 10 da manhã e às 17h30, nós temos o nosso culto presencial. Aqui em nossa igreja, Paz Church São Gonçalo, na rua Doutor Porciúncula, 1598, em Venda da Cruz, ao lado da subestação da Enel. Tá bom? Deixe o seu recado aí, o seu pedido de oração, que os nossos pastores estarão orando e entrando em contato com você.
Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz.